Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Maciel, sou escritora da editora Inverso. Quero agradecer muito pelo convite, por estar podendo participar, sendo homenageada do segundo concurso literário do curso de letras. Para mim isso é uma gratidão, agradeço a professora Kátia Conceição pelo convite e pela oportunidade de poder estar divulgando um pouco mais do meu trabalho. Vou estar aqui falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha história e como surgiu a Mariana escritora, né? Porque a Mariana professora, muita gente já conhece, já sabe como que eu sou, como que eu trabalho. Mas a Mariana escritora são poucos, né? Eu sou daqui de Palmas, sou natural de Palmas. Eu morei 10 anos em Curitiba. Eu fui para Curitiba com 17 anos e morei lá, cursei artes cênicas na Faculdade de Artes do Paraná, FAP. Saí da FAP, cursei História da Arte na Embap e cursei mestrado em Educação e Novas Tecnologias na Uninter. Neste tempo eu trabalhava com teatro, trabalhei no Teatro Barracão em Cena, trabalhei no SESC, trabalhei na PUC, nos cursos de moda e no curso de publicidade e propaganda, nos cursos técnicos de moda e publicidade e propaganda também, e nos cursos técnicos integrados, que era administração e informática, né, integrado com o ensino médio. Nesse tempo que eu estive em Curitiba, eu ainda não conhecia a Inverso, que é a editora que eu trabalho. Então eu retornei a Palmas, tem 5 anos, trabalhei na Escola de Artes com teatro. E na minha saída da Escola de Artes, eu já tinha publicado o livro Emanuel e Seus Brinquedos, que foi meu primeiro livro. No final do ano da minha saída da Escola de Artes, eu publiquei esse livro. E no ano seguinte eu saí da escola e passei a trabalhar somente com ele, né? Com palestra, com feira de livros, né? Me dediquei a essa outra parte que é com o que eu trabalho hoje. Hoje eu trabalho com palestras, né? Comunicação não violenta, abuso sexual infantil, em primeira infância, segunda infância, como que as crianças se comportam, que são temas que estão nos meus livros, né? O meu primeiro livro, Emanuel e Seus Brinquedos, ele traz um pouco do gênero, né? Que brinquedo e cor não tem gênero. Para criança, isso é muito inocente ainda, né? E existem muitos julgamentos, né? Julgamentos de adultos, de outros pais. O Emanuel, ele é um personagem real, ele é um personagem que existe. Ele é uma criança, ele foi meu aluno e desde o primeiro momento que eu conheci o Emanuel, eu me encantei por ele e eu sabia que mais pessoas tinham que conhecer esse estilo, essa leveza como ele leva a vida, né? Como ele mesmo se encara, como ele se confia, e acredito que às vezes muito adultos ainda não estejam tão confiantes, né? Às vezes a gente se olha pro espelho e ainda faz comparações às demais pessoas. Então eu tinha essa certeza que eu queria falar sobre o Emanuel, porque eu achava que mais pessoas, mais crianças, mais adultos, mais mães tinham que se identificar com esse personagem. Eu sabia que por teatro eu teria um público muito pequeno, ainda mais na nossa cidade, que ainda não é tão forte culturalmente o teatro, né? Então eu sabia dessa minha dificuldade e sabia que não iria atingir um público grande. Então eu escrevi o Emanuel. Eu já conheci a editora Inverso, que eu conheço o Lucas Buchili, que é um escritor maravilhoso da Inverso. Nós fomos colegas de trabalho em Curitiba, dividimos moradia por um tempo. Então eu já conhecia a editora, né, pelo trabalho que ele desenvolve, que é maravilhoso. Ele é um escritor maravilhoso, uma pessoa de um enorme coração. Então eu acabei entrando em contato com a Inverso e enviei o meu texto. Então foi
quando a gente é grato, né, a gente sabe que as coisas acontecem com uma facilidade, né. Então, o Emanuel foi escrito numa segunda pela manhã, na segunda à tarde eu enviei, e na terça nós já estávamos certos que ia ser publicado. Então, eu tenho certeza que mais pessoas queriam conhecer o Emanuel pela rapidez que ele foi, assim, como ele foi aceito, assim, de primeiro, né. O meu segundo livro é A Aimee e Seus Fios de Cachos, também é uma aluna minha, ela foi minha aluna, também é um personagem real. Quando eu publiquei o Emanuel, quando eu lancei o Emanuel, quando eu vi a Aimee no lançamento, eu falei pro pessoal da editora que tava ali comigo, falei assim, esse é o meu segundo livro. E foi o meu segundo livro, foi A Aimee e Seus Fios de Cachos, que foi um sucesso que eu não tinha, assim, noção que ia atingir tanto o público. Por quê? Porque eu falei aquilo que era real, aquilo que eu via e que eu sentia que demais crianças, mais meninas, tornavam aquilo um incômodo, né? A forma como as outras pessoas, os outros colegas, colocam as pessoas com os cabelos cacheados, né? É fácil, às vezes olham para mim, mas você tem um cabelo liso, você consegue falar, é fácil. Mas eu via, eu convivia com aquilo e eu via a forma como a personagem se via, né? Então, eu sempre digo, quando eu vou conversar com um público infantil, a gente tem que aceitar aquilo que a gente não pode mudar, né? Então, a gente acaba aceitando e gostando daquilo. E quanto mais a gente se ama, mais a gente é apaixonado por si, mais as pessoas querem estar com nós, né? E é isso que eu vejo na Aimee, né? Não na personagem, na Aimee mesmo. Era isso, ela se amava, ela era amada por si, como tá no livro, né? E o que acontecia, acabava atraindo mais pessoas, que são os laços afetivos que ela atrai, que está no livro, né? Então, ela traz essa identificação muito bem, é muito claro para ela, né? Que ela é apaixonada pelo aqueles cachos, aqueles cabelos, né? E por um tempo eu conversei com a mãe dela e a mãe dela me disse isso, né? Ela pergunta porque o meu cabelo é liso, o dela é enrolado, né? Então, e quantas mães, depois que eu publiquei, eu vi quanta criança tem o cabelo cacheado e a mãe com o cabelo liso e que trazem o mesmo questionamento, né? Eu vou estar respondendo algumas perguntas que me foram enviadas e eu vou estar respondendo elas para vocês. Como você se identificou a primeira vez como escritora? Então, quando eu me identifiquei como escritora, olha, quando eu era criança, eu já tinha alguma ideia, assim, sabe? Eu cheguei a ter um personagem, mas isso passou, né? Criança, às vezes a gente até deixa as prioridades, né? E eu me identificava muito quando eu escrevia as peças de teatro. Mas quando eu conheci o Emanuel, eu tinha certeza que eu precisava escrever. Eu precisava que as pessoas conhecessem, né? E o livro é uma forma ampla de conhecimento, né? Porque eu pensava assim, eu vou atingir um público pequeno na minha cidade. Com um livro eu vou atingir um público maior fora dela, né? E é o que aconteceu. O Emanuel, ele tá sendo lido fora de Palmas, fora do Paraná, ele tá em outras cidades, ele tá em outros estados. E eu recebo, às vezes, muitas mensagens com a ideia de que, essa é a minha história, né? Esses dias eu recebi uma mensagem de um contador de história que contou a história do Emanuel e uma mãe falou assim, essa é a minha história, a história do meu filho. Então, assim, para mim é uma gratidão, é gratificante receber esse tipo de mensagem, né? De que ver que concluí aquilo que eu tinha como objetivo, eu concluí, que era que as pessoas se identificassem e soubessem, não, você não está sozinha nessa, né? Então, eu acho a minha primeira identificação foi quando eu conheci esse personagem e que deu super certo, né?
Sua literatura é voltada para um público infantil? Sim, a minha literatura é para um público infantil. Por quê? Porque eu vejo, assim, crianças machucadas em adultos, né? Tem crianças feridas, crianças que levam essas feridas que ainda têm para a sua vida adulta, né? Não se curam, são traumas, são coisas que ainda trazem num adulto. Então, assim, nós precisamos cuidar das crianças primeiro, para nós termos adultos, cidadãos de bens. Então, eu acredito mais nas crianças do que, às vezes, nos adultos, né? E eu quero que as crianças, às vezes, cresçam assim, se amando, se importando, não se diminuindo, que é algo que acontece muito, né? Até eu já escrevi o meu 3º livro, tô contando pra vocês, poucas pessoas sabem. No 3º livro ele fala sobre o bullying e a colocação, às vezes como as crianças são colocadas e como a necessidade de se verem felizes a todo tempo, né? Então, eles são só crianças, às vezes eu vejo assim, eu li algumas reportagens que meninas de 4 anos olham para o seu corpo e se sentem feia, já falam em cirurgia plástica. Criança de 10 anos, 10 anos é muito pouco para estar pensando nisso, né? Então, assim, as crianças deixam um pouco da sua infância para se adultizar muito rápido e se ferem quando são adultos, trazem as feridas de crianças. Então, o meu público é, sim, o infantil, para evitar que isso aconteça. Há um tema específico ou algum assunto que inspire a sua escrita literária? Sim. São temas que são pouco falados, são pouco abordados, são crianças que não são um estereótipo, assim, as crianças... eu sempre tenho como um estereótipo de adulto mulher. Adulto mulher é o personagem que a gente vê muito na Globo. Loira, alta, magra, olho claro. E a ideia não é essa. A ideia é que a gente leia e se identifique. Leia e seja personagens reais, que a gente assista e se identifique com aquilo. Não, eu não sou sozinha e eu não tô sozinha, eu não sou perdida, eu não sou diferente, né? Às vezes é o mais gordinho, mais baixinho, mais magrinho, e o que acontece? Há xingamento, há apelido. Por quê? Porque ninguém aprendeu a respeitar ainda um pouco disso, um pouco dessas diferenças. Então, o meu público é infantil e a minha escrita literária é a abordagem mais do bullying, né? Como foi o processo de publicação do seu primeiro livro? Gente, o meu primeiro livro foi assim, foi pra ser, né? Ele foi pra ser, era pra ser. Porque eu conheci o Emanuel, como eu já falei pra vocês, ele foi meu aluno. Eu vi aquela criança, era Halloween, ele estava do Princesa Sofia zumbi. E era muito comum aquela criança estar de vestido. O que vai acontecer se nós chegar adultos? Um adulto de vestido é estranho. Se uma criança chegar de vestido, é estranho, né? Perto dos adultos. E o que eu percebi? O olhar das crianças. E aquele era o Emanuel. E ele era aquele. Então, assim, não tinha... o Emanuel que usa o vestido. O Emanuel que faz isso. O Emanuel que brinca com as bonecas. Não, ele era o Emanuel, né? Então, isso me chamou a atenção. E eu me pergunto ainda quando a gente muda essa visão. Com 10, 12, 13, 14, 15, 20, 30, que a gente passa a ver isso tão diferente. É um questionamento que eu ainda aguardo. Por que a gente tem o olhar diferente como adultos, né? Porque as crianças não têm esse olhar. Eu via acontecer, né? Eu via isso acontecer. Então, ele era livre, ele brincava, ele é livre, né? Porque ele existe, ele ainda é livre, né? E é feliz.
que é o que importa, né? Crianças felizes, adultos felizes, sem traumas, é isso que a minha literatura traz. Fale da sua rotina para escrever. Você tem um horário, local ou ritual preferido? Gente, eu não tenho rotina nenhuma. Nenhuma. Não. Eu sei o tema que eu quero, né? Eu sei o tema que eu quero, eu sei a forma que eu quero e eu passo a observar, né? Como eu tô muito dentro da escola, o meu público é a escola, eu trabalho com criança, né? Eu dou palestra para pais, eu dou palestra para professores, para criança mesmo, né? Eu vou muito nas escolas conversar com as crianças, né? Eu passo a ver essas dificuldades, essas pequenas, pequenos aborrecimentos, até eu digo, porque eles acabam indo para casa aborrecidos na forma como eles são colocados. Então, mas ritual eu não tenho nenhum, nem preparação. Normalmente, olha, eu comecei a escrever o e-mail, eu tava sentada no banco, esperando a minha vez no caixa. E eu comecei a escrever no celular, no notas do celular. E o terceiro livro que tá a caminho, o terceiro livro que tá a caminho também, eu escrevi no notas. Fale da sua rotina para escrever. Você tem um horário, local, ritual preferido? Gente, eu não tenho nada, não escrevo nenhum horário, nenhum local. A única coisa que eu tenho e que eu passo a observar são pequenos aborrecimentos, né? Os aborrecimentos que trazem... Como eu tô no meio infantil, nas escolas, eu passo a perceber e foco um pouco mais nisso, nas coisas que trazem um certo aborrecimento para as crianças, né? Que são os meus temas, né? Que são o que meus livros trabalham. Mas eu não não escolho dia nem hora. Olha, a e-mail comecei a escrever ela, eu tava sentada no banco, esperando a minha hora no caixa, eu comecei a escrever ele no notas dos celulares. O terceiro livro, que é o que tá a caminho aí, que eu não divulguei nem nome, nada, eu escrevi ele todo no celular. Eu escrevi ele em uma madrugada no celular. Ele é um pouquinho maior que o Emanuel e que a Aimee, porque eles são mais de um personagem. E eu escrevi ele assim. Então eu não tenho horário, não tenho local, é só o que eu percebo, esses aborrecimentos. E na verdade, né, tem uma frase bem comum que diz assim: quando uma mulher muda o seu cabelo, é porque ela tá mudando a sua vida, né? E eu, cada vez que eu tenho uma mudança assim na minha vida, eu escrevo um livro. Cada vez que eu tomo uma decisão de mudar a minha vida, tem um livro junto. Então, eu acho que no meu caso, cada vez que tem um livro, tem uma mudança. Quais são os seus futuros projetos de escrita literária? Então, eu tenho um projeto que é um pouco, na verdade, é um curso que eu tô preparando, um curso sobre escrita, né? Que ele ainda tá, é um projeto mesmo, ainda tá no papel, e tenho uma ideia de trabalhar com um público mais adolescente, mais carente, porque eu vejo que os adolescentes, eles leem mal e escrevem mal. Eu não sei se isso é da internet, se isso é da idade, se isso é do processo que eles passaram de alfabetização. Eu não sei dizer, mas é algo que eu penso muito em tá mudando, né? Em tá oferecendo o meu tempo e o meu conhecimento para esse público, né? Eu gostaria muito de ter uma oportunidade de trabalhar com essa parte mais carente da nossa cidade, porque cada vez que eu chego num público adolescente, eu vejo essa falta, né? Essa dificuldade. E eu acho que é algo bem simples de nós mudar, né? E futuramente eu tenho interesse em escrever um livro adulto, mas ainda
né? Eu até sei o tema, mas ainda não tô preparada, não tá no meu foco ainda, né? Mas eu acho que de início focar um pouco na escrita dos adultos, publicar o meu terceiro livro, né? E seguir com palestra, com orientações, com conversas. Eu estou sempre aberta para o público infantil. É isso. O que você diria para quem gosta de escrever, mas tem receio de tornar o que escreve público? Gente, se vocês soubessem o quanto uma frase, um parágrafo, quanto isso muda as pessoas que identificam, vocês nunca mais iam guardar isso. Não tenham receio, procurem uma editora que abrace em vocês, que é como eu me sinto na Inverso. Eu tenho a Cristina, que é a chefe da Inverso, que é uma pessoa incrível, uma pessoa acessível. Eu acho que é o tipo de pessoas que a gente tem que conviver. Pessoas acessíveis, pessoas que estão dispostas, né? Pessoas que atraem, né? Então, não escondam o seu trabalho, as suas escritas por medo, por receio, por coisas assim. Porque às vezes é você que vai mudar alguém, né? Às vezes alguém tá se inspirando em você, tá se preparando em você, e às vezes a gente se fecha um pouco para isso, né? Então, não esconde, se preparem, deem um tempo para isso, tragam essa preparação e sejam confiantes, confiem naquilo que você tem, porque se você escreveu, você já conhece, você já sabe e alguém precisa ler isso. Queria dizer que é muito importante nós termos o segundo concurso literário. É um projeto que não foi abandonado, né? Que não foi adiado, né? Devido à situação do nosso país, do mundo, né? Que é a pandemia, que é o coronavírus que tá aí, que tá pegando todo mundo, às vezes desprevenidos. É muito importante, porque para a gente não se esquecer o quanto a leitura, a literatura, o quanto isso é importante e ainda vai fazer falta. Então nós não podemos deixar esse momento afetar aquilo que já é contínuo, né? Na vida de todo mundo, eu sempre digo, a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda é ler. Muita gente já acorda, já pega o celular. Se você não sabe ler, você não pega. Você não vai abrir, você não lê notícias, você não lê a mensagem que você recebeu. Então, continuar com o projeto, trazer as escritas, as crônicas, os poemas, trazer o concurso, nesse tempo é um ato de coragem, né? Porque vocês, quem participou, tá disposto, quem tá participando como banca, quem tá coordenando também tá disposto. Então, assim, pessoas dispostas fazem a diferença e fazem acontecer. E eu sou grata a vocês. Muito obrigada.